Então, como nós falamos, era uma sociedade muito conturbada, né? Uma sociedade machista, onde não havia alegria ante o nascimento de uma menina, e sim de um menino. Muitas meninas eram abandonadas ainda bebês pelos seus pais naquela sociedade. Algumas eram entregues em templos pagãos para se tornarem prostitutas. A sociedade, né, ela era composta na sua maioria de agricultores, né, pescadores também, e a classe mais alta eram os rabinos, eram os sacerdotes, né, eram os escribas, os fariseus e pequenos artesãos também, né, era parte da sociedade, comerciantes, pescadores e muitos escravos também. O tempo de Jesus ele foi marcado pela escravidão e, inclusive, o cristianismo ajudou a desconstruir isso, a escravidão. Tanto que Jesus, quando Paulo, né, ele fala, ele diz assim: em Cristo não há homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, quer dizer, todos são um em Cristo. Então, Deus ele nivela o ser humano, porque era uma sociedade discriminatória, muito mais do que essa hoje. E como nós falamos, os escravos não eram só prisioneiros de guerra, eram também pessoas endividadas que não tinham tido condições de pagar as suas dívidas e que acabavam tendo os seus filhos levados como escravos, ou eles mesmos se tornavam escravos. De maneira que nos tempos de Jesus, às vezes um escravo ele era muito mais culto do que o seu senhor. Ele tinha uma formação muito melhor. E a gente encontra nas páginas do Novo Testamento, por exemplo, na carta a Filemon, falando sobre essa questão, né, do escravo, né, dos domicílios cristãos, né, como é que era esse processo todo. E falando sobre escravos, né, eu queria ler mais um texto bíblico, lá em João capítulo 8, finalizando essa parte aí do novo nascimento que nós falamos, primeiro Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31. Irmão Paulo, pode começar. Acho que não. Capítulo 8. Isso, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Dizia, pois, Deixa só de manhã achar ali. Vocês podem deixar a Bíblia aberta de vocês aí nos Evangelhos, que a gente vai agora ler bastante texto dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros livros, né, do Novo Testamento, e a gente vai alternar neles aí. Inclusive, aproveitando a oportunidade, né, o irmão Paulo estava falando aqui sobre as versões da Bíblia, né? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito boa, que é a Bíblia na versão na linguagem de hoje. E nós até comentamos numa aula aí que seria bom que para interpretarmos um texto, nós lêssemos várias versões, né, para ter uma
dimensão do que o autor está falando, porque a língua grega é muito rica. E quando você traduz o grego para o português, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego, você perde muito da riqueza desse significado. Então, quando você tem várias Bíblias com várias versões, você consegue entender melhor. Embola tudo. Cada versículo mais famosos, ela vem com entendimento embaixo, ensinando. Excelente, Bíblia de estudo, né? Ela vem com entendimento embaixo. E essa Bíblia aqui, ó, foi até o meu irmão que me deu, Juan. Bíblia King James. Ela também tem essas explicações, né, de alguns versículos. Fica melhor. Assim que eu estou ganhando todos em casa. Isso aí. Eu versículo aí procuro lá, meu entendimento. Não, foi você ficar quietinho aí. Aí ela volta. É só por marcando. Igual você vai falando assim, os caras estão me vou marcando os entendimentos que vão chegar em entender tudo. O meu rascunho, entendeu? Certo. João 8:31. Irmão Paulo, pode começar então. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Versículo 32, pode ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha só a ideia deles, né? Somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Provavelmente, né, com certeza, esses homens aqui que estavam falando com Jesus, eles não se enquadravam naquela classe social de escravos, eles não eram escravos, né? Apesar de estarem sob o domínio de Roma, eles não eram escravos. Então ele está dizendo aqui, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que nós seremos livres? Só que Jesus está falando na dimensão espiritual, né? Versículo 34, aliás. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me porque ainda a palavra não entra em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido Abraão não fazer isso. Vós fazeis obras do vosso Pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai, que é Deus. Disse-lhe, por Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que seu costume, pois é mentiroso e é que o pai de todas as mentiras. Só até aí. Gente, olha que declaração A forte. única coisa que o diabo criou era É mentira. mentira.
Olha que declaração forte. Ele diz aqui, né? Que as pessoas, elas são servas do pecado. Né? E ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que se faz para libertar um escravo? Salvando a alma dele, ou tirando ele da escravidão. Mas como é que se tira alguém da escravidão? Vamos pensar em escravos, né, do nosso tempo. Se hoje houvesse escravidão, como é que se tira um escravo da escravidão? Por justiça, né? Não, mas é necessário fazer algo. É necessário, acho que tem uma carta de liberação. Uma carta, né? Carta de alforria, que a gente já ouviu tanto falar. Mas o que é necessário para que haja essa liberação? Ele ser solto. Ele ser solto. Mas como é que se liberta alguém? Um escravo? Eles compravam a liberdade, não é isso? Comprava a liberdade. Isso aí. Como é que Jesus nos libertou da escravidão do pecado? Nós éramos escravos do pecado. Escravo não tem vontade. Ele faz o que o seu Senhor manda e ele não tem força para resistir. O pecado, ele exercia um domínio sobre nós que nós não tínhamos força para resistir a ele. Então a Bíblia fala, né, que nós servimos de coração a forma de doutrina a qual nós fomos entregues. Então o pecado, ele tem esse poder de escravizar as pessoas. E aí como é que Jesus nos comprou desse domínio? Ele pagou o preço por nós. Era um preço que só ele podia pagar, mais ninguém. O próprio Deus, né, se fez homem e morreu no nosso lugar. E aí ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o servo, ele não precisa ficar para sempre na casa do Senhor. Se alguém pagar por ele, ele pode ser tirado de lá, um escravo, né? Da mesma forma Jesus fez com a gente. Nós não precisávamos ficar morrer no pecado. Havia como sermos resgatados, mas a forma de se fazer isso era pagando o preço. E foi o que Jesus fez por nós. Aí esses homens aqui, eles confundem, eles dizem: nós temos por pai Abraão. Só que a gente vai falar isso inclusive na matéria de história de Israel. Descendentes de Abraão não são aqueles segundo a carne. A Bíblia fala sobre isso. Até porque, se nós fôssemos levar em conta, qual foi o filho primogênito de Abraão? Isaac? Não. Primogênito, primeiro que nasceu? Ismael. Só que quem foi o herdeiro de Abraão? Foi Ismael? Foi Isaac. Porque Isaac é o filho da fé, filho da promessa, o filho improvável, o filho que não tinha como, né, nascer. E a descendência de Abraão, ela segue essa linha. Os descendentes de Abraão verdadeiros, isso daqui é muito sério, não são os judeus que estão hoje lá em Israel. Somos nós, porque os filhos de Abraão verdadeiros são os filhos da fé. A Bíblia fala isso. A Isaac foi o filho da fé, o filho provável, o filho que não tinha chance de existir e nasceu pela fé. Então os descendentes que a Bíblia leva em consideração de Abraão, que tem direito à herança, a qual a Bíblia fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra, são os descendentes segundo a fé. Porque esses homens aqui, eles eram descendentes legítimos de Abraão. Mas quem era o pai deles? Que Jesus fala? O diabo. Quer dizer, eram descendentes de Abraão segundo a carne, mas a carne não serve para nada, né? No mundo espiritual, a descendência é segundo a fé. Abraão, né, ele se tornou, ele foi justificado por Deus por causa da fé. E a sua descendência não é descendência segundo a carne, mas é descendência segundo a fé. Por isso nós somos filhos de Deus, de acordo com o nosso pai Abraão. Não somos descendentes segundo a carne, mas segundo a fé. E é isso que conta para Deus. Por isso que fala que Abraão é o pai da fé, né? Abraão é o pai da fé. E um parêntese interessante para a gente falar é que Abraão ele foi salvo pela fé em Jesus também. Nós olhamos para Jesus com o olhar, olhando para o passado, pela fé. Aqueles que nasceram antes de Jesus, eles são salvos com o olhar para o futuro. Mas toda a humanidade é salva pela fé em Jesus. Por exemplo, e olha como é que Deus é sábio. Quando Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente.
Adão sabia quem era Jesus? Não tinha a menor noção. Abel, filho de Adão, sabia? Não, mas eles creram na promessa. Pelo menos Abel, a Bíblia fala que ele era de Deus. Então aqueles que creram nessa promessa, ainda que não soubessem como seria, eles foram salvos pela fé na promessa, pela fé em Jesus. E aí entra aqui a questão do templo, que a gente vai ler quando fala que Simeão, ele apresentou Jesus. Essa história se encontra lá, não precisa nem abrir não, vou só relatar, para a gente passar, né, bem rápido. Eu anotei aqui Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 28. Aliás, vamos ler, vale a pena ler esse texto aqui. Lucas 2, versículo 22 ao 28. Voltando aí antes de João. Vai folhando aí a Bíblia para trás. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas 2, versículo 22 ao 28. Deus, na sua justiça e sabedoria, ainda que Abraão não soubesse quem era Jesus, né? Não soubesse que da sua descendência nasceria o Messias, mas o fato dele ter acreditado, né, na promessa de Deus já fez com que aquela fé lhe fosse imputada por justiça. Lucas 2, do 22 ao 28. Vamos lá? Aquela leitura alternada de novo. João Paulo 22. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Isso. Lucas 2, 23 agora. Agora o versículo 23. Então, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de bolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto por Cristo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Ele então tomou em seu braço e louvou a Deus e disse: Agora o Senhor pode os despedir em paz, teu servo, segundo a tua palavra. Isso, porque os meus olhos viram a salvação, né? Simeão, olha só, nós falamos a respeito na aula passada sobre a sinagoga e o templo, né? Os fariseus, eles dominavam a sinagoga e os saduceus, eles estavam no templo. E o templo, tanto o templo quanto os saduceus, eles eram uma classe, né, religiosa, mas que também era política. Então os saduceus, eles eram muito envolvidos com a política, eles eram ligados diretamente a Herodes, tanto que o templo virou um lugar de comércio. Por isso que Jesus entrou no templo, né, chicoteando, virando tudo, e falou: vocês fazem da casa do meu pai negócio, quando deveria ser chamado casa de oração. E nesse contexto aqui, apesar de muitos saduceus, que eram os sacerdotes da época, que ofereciam os sacrifícios, né, que recebiam as ofertas do povo, inclusive também esses saduceus aqui, eles falavam o seguinte, que as pessoas não deveriam jurar pelo templo, mas pelo ouro do templo. Quer dizer, eles também eram políticos daquela época, religiosos, que visavam dinheiro. As pessoas iam levar suas ofertas a Deus e muitas coisas, né, muitas dessas ofertas eles embolsavam.
Então eram ladrões também. Por isso, quando Jesus vira aquelas mesas do templo, né, que dá um prejuízo, eles ficam revoltados porque Jesus deu um prejuízo financeiro a eles. Mas dentre esses sacerdotes, né, onde alguns eram dos saduceus, haviam também homens justos, como Simeão, que apresentou Jesus no templo. E olha o que Simeão fala: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Assim como Simeão, houveram outros sacerdotes antes dele que esperavam a salvação, que esperavam o Messias, mas que não tiveram a oportunidade de ver. Mas vocês podem observar que Simeão era um homem de fé. E se ele tivesse morrido antes de Jesus ter nascido, o sacrifício de Jesus não teria sido consumado ainda na cruz do Calvário, mas mesmo assim ele seria salvo. Pelo quê? Pela esperança, pela fé no Messias que viria. Ele foi privilegiado, né? Vários outros antes dele, sacerdotes, né? Pessoas do povo que esperavam a salvação, não tiveram a chance de ver. Mas o Espírito Santo, olha como é que aquele homem também era guiado pelo Espírito Santo, revelou a ele que antes dele morrer, ele veria a salvação. E ele viu Jesus ainda menino. Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário, nada disso. Mas ele pôde levantar Jesus, apresentá-lo e dizer: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Ele ali sabia que ele estava indo para o céu, porque ele viu a promessa, né, de Deus se cumprir no nascimento daquele menino, do menino chamado Jesus. E quando a gente olha um pouco a respeito do nascimento de Jesus, a Bíblia vai falar algumas coisas interessantes. E eu queria ler aqui para vocês a respeito um pouco da infância de Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 25. Faz o seguinte, quem está em Lucas, vocês estavam em Lucas, né, capítulo 2, pode continuar lá em Lucas e só uma pessoa abre lá em Mateus 1, 25. Mateus 1, 25, irmão Paulo já abriu? Isso, pode ler. E não a conheceu enquanto ele não deu à luz a um filho, e pôs o nome Jesus. Certo, aqui está falando que José não conheceu Maria, ou seja, não teve relação com ela até que ela desse a luz a Jesus. Então, Maria não ficou virgem a vida toda, como os católicos afirmam. Aqui está deixando bem claro: não conheceu José até que desse a luz a Jesus. E o que aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus? É importante a gente entender o contexto cultural da época, né? A mulher, quando ficava noiva, nos tempos de Jesus, era já um vínculo sério, era como se ela tivesse casada. E até para se desfazer o noivado, tinha que ter divórcio. Então, quando eles estavam noivos, né, se Maria tivesse qualquer outro caso, vamos dizer assim, seria considerada uma traição e ela seria apedrejada, porque a punição para a traição naquela época era o apedrejamento. Só que na sociedade machista daquele tempo, a gente até comentou, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, e aí Jesus fala assim: quem não tem pecado atire a primeira pedra, a Bíblia diz que ela foi pega em flagrante. Se ela foi pega em flagrante, o homem estava com ela. Só que na hora do apedrejamento, o homem foi, né, aliviado para o homem. Provavelmente ele devia até estar com uma pedra na mão também para atacar ela, dizendo que foi seduzido. Não, essa mulher me seduziu, né? A sociedade era machista e, quer dizer, eu apedrejar só a mulher. Então o que aconteceria com Maria se ela aparecesse grávida no noivado, quando não havia sido consumado ainda o ato, né? O que eles iriam fazer? Iriam apedrejá-la. José, a Bíblia diz assim: sendo José um homem justo, intentou deixá-la secretamente. Por que ele fez isso? Porque mesmo achando que tinha sido traído por Maria, porque, né, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele pensa: pô, a mulher aparece grávida, se não fui eu fui traído.
Ele não sabia que era o Espírito Santo, né? Que havia. Aí, o que ele fala? A Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente. Ele intentou deixá-la secretamente. Por quê? Se Maria aparecesse grávida e alguém perguntasse: ué, José, o que aconteceu? Vocês estavam noivos? E aí ele dizia: olha, não sei de nada não, eu já separei dela tem um tempo já, né? Isso daí deve ser, né? Ela deve ter engravidado de outro cara, quer dizer, ela seria mãe solteira, mas pelo menos não seria apedrejada, não seria morta, né? Menos mal, porque se ele falasse: não, ela engravidou quando eu estava noivo com ela, iriam apedrejá-la. Então ele sendo um homem justo, mesmo, a Bíblia diz, né? Ele sendo um homem justo, mesmo pensando que havia sido traído, ele ainda teve o bom coração de tentar armar uma situação para deixá-la secretamente, para que ela não fosse apedrejada. Talvez se fosse outro, né, com o coração ruim, ia dizer: tomara que ela morra mesmo, porque me traiu. Então a Bíblia fala que ele era um homem justo, né, nesse sentido, quer dizer, ele tinha um coração bondoso, mesmo achando que tinha sido traído, ele não desejou o mal de Maria. E é quando o anjo aparece para ele e diz, né, não deixe a sua esposa, porque o que dela ela recebeu, ela foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a entender, né, o plano de salvação a partir daquele momento. E ali começa, né, a trajetória de Jesus. Não há muitos relatos sobre a vida de Jesus nesse período da infância. O único relato a gente encontra lá em Lucas capítulo 2, agora sim, do versículo 39 ao 51. Lucas 2, do 39 ao 51. Irmão Paulo, pode começar. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. 40. Lucas 2,40. Isso aqui. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os homens iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. E eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. E aconteceu que, passaram 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando ouviram, ficaram maravilhados. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. 49. E ele lhes disse: por que é que procuráveis? Não sabeis que me contavam tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, que é como sujeito. A sua mãe guardava o seu coração de todas estas coisas. E crescia Jesus, sabedoria em estatura, em graça para com Deus e os homens. Então, esse é o único relato que nós temos da infância de Jesus. Aos 12 anos, né, um menino, ele já começava, né, a ser considerado no meio judeu como já iniciando o seu processo na vida adulta.
Então, aos 12 anos de idade, Jesus ele já tinha consciência da sua missão. O Pai já havia se revelado a ele. E ele já era conduzido pelo poder do Espírito Santo. Só que José e Maria ainda não tinham a dimensão de quem era Jesus. Eles não sabiam, apesar do anjo ter falado com eles, apesar da gravidez de Maria, sobrenatural, eles não tinham ainda a menor noção de quem era Jesus. Tanto que, quando Jesus nasceu, a Bíblia fala, que os pastores foram vê-los e relataram a visão dos anjos falando, louvando a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os magos do Oriente que foram vê-lo, e a Bíblia diz assim: Maria guardava tudo isso em seu coração. Aos 12 anos, quando Jesus também está ali no meio dos doutores, mais uma vez eles observam aquela situação sem entender, e parece que Jesus aqui, ele dá uma má resposta, Porque ele diz assim: vocês não sabem que me convém cuidar, tratar dos negócios do meu Pai? Mas Jesus não estava sendo mal criado aqui. Jesus, a filiação dele com Deus, ele sendo o próprio Deus, ele estava muito acima de José e Maria. Então ele precisava que eles entendessem que, apesar de ser seu filho, de ter sido criado por eles, ele era muito superior, ele estava num outro plano, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. E aí, por isso que ele fala, não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu Pai. Eles não entenderam isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele era sujeito em tudo. Ou seja, Jesus foi um filho obediente a José e Maria o tempo todo. E ele, provavelmente, com certeza, ele herdou a profissão do seu pai, porque seu pai era carpinteiro, e a Bíblia diz que homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é sofrimento. Então Jesus não teve vida fácil, não. Ele, como filho primogênito, ele ajudava no sustento da casa também, ele trabalhava, junto com José, mas também tinha tempo para se dedicar ao estudo das Escrituras. E ele aprendeu, nós vemos aqui, Jesus ele ficou um tempo no Egito até a morte de Herodes. Depois que Herodes morreu, foi quando o anjo avisa: olha, vocês podem voltar, porque aquele que queria a morte do menino morreu. Foi Herodes pai, não foi aquele Herodes comido por bicho, foi Herodes pai. E aí, quando Jesus volta, ele não vai para Jerusalém. Então a formação religiosa de Jesus, ele deve ter aprendido a ler, ele deve ter tido o primeiro contato com as Escrituras através do seu pai, que era um homem justo, um homem temente a Deus, que conhecia a Bíblia, O Espírito Santo de Deus é sábio, ele sabia em qual família colocar Jesus, ele escolheu José e Maria, não foi à toa. Então José também exerceu um papel fundamental na vida de Jesus, até porque quem frequentava as sinagogas eram os homens. E nós falamos aqui na aula passada que a sinagoga funcionava como escola, como local de debates políticos, como pequenos tribunais, tanto que Jesus fala que os seus discípulos seriam açoitados nas sinagogas, porque quando alguém vacilava, eles desciam o chicote. E Jesus teve uma boa parte também da sua formação na sinagoga. E onde é que surgiu a sinagoga? A sinagoga ela surgiu depois quando o povo foi levado, exilado para a Babilônia. O templo foi destruído e o povo tinha necessidade de continuar com as suas tradições, estudando a lei, e aí criou-se a sinagoga. A sinagoga era o reduto dos fariseus. Os fariseus tomaram conta da sinagoga. E quando é que esse grupo aqui de fariseus surgiu? Nós falamos na aula passada a respeito daquele período interbíblico, entre o Velho e o Novo Testamento. Foram 400 anos de silêncio. Nesse período houveram muitas revoltas, A Palestina foi dominada. A gente falou aqui pelos gregos, Alexandre o Grande. Depois ele morreu, aí dividiu-se o império entre os Ptolomeus e os Seleucidas. E nós falamos o seguinte, que os Ptolomeus, da onde vem a rainha Cleópatra, a gente já ouviu falar, eles deixaram de dominar aquela região ali da Palestina por um tempo, e os Seleucidas, que eram da Síria, passaram a dominar aquela região. Quando os Seleucidas dominaram aquela região, a liberdade religiosa dos judeus acabou. Eles começaram a querer impor aos judeus a cultura e a religião grega. E foi aí que houveram várias revoltas. Eles sacrificaram uma porca no altar
que era sagrado para os judeus, do holocausto. Eles colocaram um sumo sacerdote que estimulava o culto a Hércules, que era um deus grego. Quer dizer, eles tentaram mexer na religião judaica. Com isso, houve a revolta dos Macabeus, uma revolta muito conhecida antes da vinda de Jesus. E dessa revolta dos Macabeus é que surgem os fariseus. Os fariseus, eles surgem em oposição a essa tentativa de helenizar o judeu. Porque, como nós falamos, havia o judeu que ele tinha incorporado a cultura grega, a religião grega, e havia os judeus que se mantinham fiéis às tradições, às leis de Moisés. Os fariseus, eles surgiram nesse período aqui. Já os saduceus não, os saduceus eram o quê? Eram os judeus mais helenizados, eram os judeus que absorveram mais a cultura grega. Tanto que eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, eles acreditavam só no Pentateuco, e eles não acreditavam nem em ressurreição e nem em anjo. Então esses grupos, eles começaram a surgir, né, antes da vinda de Jesus, nesse período dos 400 anos. E os escribas, a gente vai ler na apostila, eles eram aqueles que copiavam as escrituras. E aí, antes da gente ler na apostila quem eram esses grupos, eu vou ler aqui no livro Panorama do Novo Testamento algo interessante a respeito dos judeus. Como é que eram os judeus? A observação do sábado era simultaneamente escrupulosa. Alguns rabinos fariseus proibiam que se cuspisse no chão desnudo. Aquela região era desértica, né? Então, quando você pegava a enxada para poder arar o campo, o que acontecia? Subia poeira. O fariseu, ele era tão religioso que ele não queria que as pessoas cuspissem no chão no dia de sábado, porque podia levantar poeira e dar a impressão de que estava havendo trabalho. Havia uma questão, olha que absurdo, por que Jesus teve tanto problema com eles por causa do sábado? Eles tinham dúvida se eles podiam comer ovos colocados por galinhas em épocas festivas, porque pode ser que a galinha tivesse trabalhado numa época que não podia trabalhar. Era maluquice, né? A mulher não podia se olhar no espelho, porque poderia ser tentada arrancar um cabelo branco, né? E aquilo ali se constituiria trabalho. Quer dizer, as mulheres mais vaidosas, né, poderiam querer, naquela época não tinha tintura, então arrancar o cabelo branco que nascia. E eles não queriam isso, não. A mulher não pode se olhar no espelho, porque se ela arrancar o cabelo vai constituir trabalho. Era coisa de maluco, né, que existia naquela época. E Jesus, ele tem problemas com o fariseu por causa disso. Não podia se andar mais de 1 quilômetro da sua casa no dia de sábado, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias pregando o Evangelho. Eles não queriam nem que Jesus curasse no sábado. Só que tudo isso daí era de acordo com a conveniência, né? E Jesus, sabendo que eles eram hipócritas, ele disse assim: olha, vocês no dia de sábado, se uma ovelha de vocês cair no buraco, vocês vão lá salvar, né? Porque a ovelha valia dinheiro, o rebanho, né? E o fariseu não ia deixar aquele bem material dele se perder. Aí Jesus fala assim: vocês são hipócritas, vocês livram o animal de vocês no dia de sábado da morte, e não convinha que eu curasse essa filha de Deus que há anos é oprimida pelo diabo no dia de sábado? E aí Jesus mostra que eles valorizavam muito as coisas e não estavam nem aí para as pessoas. Oi? Valorizavam muito os bens materiais e esquecia das pessoas. Esquecia das pessoas, né? E Jesus, ele faz um discurso contra os fariseus muito duro lá no capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23 de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Mateus 23. Depois a gente vai ler também a apostila, né? Página 6. Fala aqui sobre alguns grupos dos tempos de Jesus. Pastor, eu quero saber dos herodianos. Isso. Era um partido político da época. Do judaísmo. De
ligados a Herodes. Ele em casa é ele. Mateus capítulo 23. 23, acho que é o capítulo 23, está no 26. 23. 26. Capítulo 23. 23. É, a partir do verso 1. João Paulo leu 1, Cláudio 2 e assim segue. Vamos lá. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, versículo 2, 23, 2. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Escribas e fariseus, dois grupos, né? Versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados, que é difícil de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, não os conseguiram, querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Os trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Lembra do que eu falei que eram os filactérios? Eram textos bíblicos que eles penduravam, né, nas roupas deles para dizerem, né, nós guardamos a lei, né? Mas aquilo tudo ali era só conversa fiada. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. E as suas saudações na praça é serem chamados pelo homem, Rabi, Rabi, mestre. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Do que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixais entrar aos que estão entrando. Só um parêntese aqui. Notem que Mateus ele fala reino dos céus e não reino de Deus. Como nós falamos na aula passada, como Mateus escreveu para os judeus, ele não mencionou na sua carta o nome de Deus, que para o judeu era sagrado. Então, em vez de ele falar reino de Deus, ele fala o tempo todo reino dos céus. Outra coisa também, Mateus, ele é o autor do Evangelho do Novo Testamento que mais faz o link com o Velho. Ele o tempo todo diz assim, para que se cumprisse a profecia que foi dita pelo profeta Isaías, porque o judeu, ele acreditava no Velho Testamento. Então, quando Mateus escreve para os judeus, ele faz muita menção do Velho Testamento para provar para o judeu que tudo aquilo que estava acontecendo havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, a gente vai encontrar muito na leitura de Mateus esses momentos, né, ele dizendo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Uhum. 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações, por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vós, escribais e fariseus hipócritas, pois que percorrerei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de dar defeito por fazeis filho do inferno, 2 vezes mais que vós. Olha só que coisa terrível, né? O fariseu e o escriba, eles tinham prazer de fazer um discípulo, né? Para dizer, eu sou mestre desse daí, mas só que ele fazia do discípulo dele 2 vezes mais filho do inferno que ele. Eles conseguiam
fazia a pessoa ainda ser pior do que eles eram. Como foi lido aqui, na aula passada vocês não estavam, mas eles eram tão perversos que eles devoravam a casa das viúvas, que eram pessoas que não tinham, né, o seu sustento, com pretexto de longas orações. Quer dizer, ficavam lá, né, aquelas orações repetidas, né, ensaiadas, ficava de manhã até a noite. E quando acabava a comida, eles iam embora. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada mais se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha só aqui, né? Os bandidos. Se alguém jurar pelo templo, isso não é nada, mas pelo ouro do templo, aí sim, isso daí vale alguma coisa, né? Eles queriam, estavam jurando o dinheiro que tinha no templo. 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. A oferta do altar, né? Eles também recebiam alguma coisa dessa oferta. Eles estavam ali junto com os saduceus, né? Com aquele grupo de religiosos que também se beneficiavam com a oferta que o povo dava, de animais, né? De outras coisas. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus, e pelo próprio Deus que está sentado nele. Aí vós, escribas e fariseus hipócritas, os que dizimais hortelã e o edro e o caminho o desprezais, o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aqueles. Quem diz que o Novo Testamento não fala sobre dízimo, né? Porque tem gente que usa esse argumento. Aqui fala, Jesus fala, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, porque as pessoas davam o dízimo também daquilo que elas colhiam no campo, né? E aí Jesus fala assim, vocês dão o dízimo e esquecem da lei, do juízo e da misericórdia. Deverias fazer aquelas, ou seja, deveriam dar o dízimo sem esquecer do juízo, da misericórdia e da fé. Então Jesus confirma aqui que o dízimo tem que ser dado. Né? Continuando. Guias cegos que coais um escrito engolis o camelo. Aí vós, 25 agora. 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, orqueirais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapinas e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para também o exterior que fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim vós também os exteriores pareceis justos aos homens, mas os interiores estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, os que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. assim vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Olha só aqui, né, essa aparência de piedade. Tem muita gente nos nossos dias assim.
E não é só em outras religiões, não, dentro das igrejas evangélicas também. Pessoas com aparência de religiosidade, aparentemente piedosos, mas Jesus diz assim, olha, pelo fruto se conhece a árvore. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir fruto bom. Pelos seus frutos conhecereis. E Jesus também diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, não podemos nos iludir com aquilo que a pessoa aparenta ser, ou até com um discurso muito bonito que ela fala. A gente tem que estar atento às obras. Olha a vida daquela pessoa, olha a família daquela pessoa, a conduta dela na família, e aí sim, nós poderemos tirar a conclusão se é uma família boa ou não. Porque os fariseus pareciam ser pessoas muito boas, mas eram como sepulcros, bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Versículo 32, Enchei-vos, pois a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e outros deles que açoitareis nas vossas sinagogas, e os que perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejais os que tenham enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das asas, que tu não quiseste. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Porque eu vos digo que desde agora não verei mais, até que digo, bendito o quem vem em nome do Senhor. Quer dizer, aquele grupo de religiosos, eles eram tão terríveis que Jesus ele fala, olha, o pai de vocês, os pais de vocês mataram os profetas e vocês dizem que se vocês tivessem vivido naquele tempo vocês não teriam feito isso, mas vocês vão matar também. E estão testificando que vocês são filhos daqueles que mataram. Como escapareis da condenação do inferno? Aí tem uma passagem que Jesus fala assim, Sodoma e Gomorra, a geração de Sodoma e Gomorra vai se levantar no dia do juízo, vai condenar vocês e vai dizer, porque se tivessem sido feitos sinais que foram feitos aqui, que eu faço para vocês em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Então, quer dizer, era uma raça, gente, que não tinha jeito não. Eles foram para o inferno mesmo. Não teve como escapar. Jesus falou, coração duro. Olha, Jesus falou assim para eles, uma geração má e adúltera pede um sinal. Sabe que eles eram maus? A gente falou aqui na parábola do bom samaritano. O fariseu, passou por aquele cara caído no caminho e nem deu confiança. Passou o sacerdote, que era o saduceu, também nem estava aí. Provavelmente vindo da casa de uma viúva com a barriguinha cheia já tinha devorado a casa de uma viúva e largou o camarada lá. O samaritano foi quem ajudou. Então, o fariseu, ele era mau, e a Bíblia diz ainda adúltero. Por que adúltero? Porque o camarada, eles criaram, naquela sociedade machista da época, um jeito de trocar de esposa. Ele já não estava mais satisfeito com a esposa dele, queria um motivo para adulterar. Ele podia dar uma carta de divórcio alegando que a esposa, por exemplo, não sabia lavar a louça direito. Olha que absurdo. Era assim que eles faziam naquela época. Então Jesus fala, adúlteros e adúlteras, uma geração má pede um sinal. Aí Jesus fala assim, nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Sabe que sinal foi esse?
Quem lembra que sinal foi o do profeta Jonas? O profeta Jonas que ele assim. Ele trabalha, foi. No ventre do peixe foi lançado numa... Que foi tragado pelo peixe, né? E quantos dias ele teve no ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. Quanto tempo Jesus esteve morto até ressuscitar? 3 dias também. Então, e os fariseus e os escribas naquela época, a gente vai falar aqui sobre o julgamento de Jesus daqui a pouco, no Sinédrio. Eles tiveram consciência disso. Os soldados que guardavam o corpo de Jesus disseram: olha, um anjo desceu do céu, removeu a pedra e Jesus ressuscitou. O que os religiosos daquela época, os fariseus, os escribas, os saduceus disseram? Olha, vamos dar dinheiro para vocês. Subornaram os soldados. Provavelmente com a oferta do templo, né, que eles também desviavam do povo, e disseram: não conte isso para ninguém. Se alguém perguntar, vocês vão dizer que os discípulos roubaram o corpo dele. Gente, eles viram que Jesus ressuscitou. Mas mesmo diante desse sinal que Jesus fala que daria a eles, vocês terão o sinal do profeta Jonas, seus maus e adúlteros. Mas nem assim eles se converteram. É isso que os judeus não acreditam na sucessão de Jesus, por conta dessa mentira aí que eles inventaram aí. Hoje não está aqui relatado aqui em Marcos, no livro de Marcos, aqui, Marcos capítulo, está até marcado aqui, eu estava lendo esse. O judeu ortodoxo não, o judeu messiânico. Messiânico, não acredita por conta dessa mentira aí, que eles se borraram os guardas. Quer dizer, não tinha jeito mesmo. O que Deus pôde fazer para tentar salvar aquela turma, ele fez, mas era uma sociedade muito corrupta, né? O pecado Já vem da corrupção, já vem lá de trás, né? vem lá de trás, e ainda se juntou com aquela cultura grega também, né? Que nós falamos até aqui, que alguns sacerdotes judeus participavam de eventos esportivos nos estádios, onde os jovens gregos corriam pelados. Quer dizer, a gente vê hoje aquelas estátuas gregas, né? Até hoje tem, e vocês podem observar que a maioria daquelas estátuas eram nus. Então, esse negócio de nu artístico, dali já existia naquela época, aquela depravação, né? As orgias, os adultérios, aquilo tudo já existia no Império Romano. E quando Jesus chegou, ele encontrou essa sociedade. Nós falamos aqui na aula passada que era comum um homem entregar sua esposa e suas filhas para se prostituírem, para ganhar dinheiro. Então, quando Jesus veio a esse mundo, a coisa não estava muito diferente do que é hoje, não. E agora, na apostila de vocês, vamos ver os outros grupos. A gente falou dos fariseus, página 6 da apostila do Novo Testamento. Quem achou pode ler a parte que fala sobre os fariseus, página 6. Aliás, fariseus a gente já viu. Saduceus. O partido dos saduceus, provavelmente denominado assim por causa de Zadok, o sumo sacerdote escolhido por Salomão, 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Negava a autoridade, a tradição e olhava com suspeita para qualquer revelação posterior à lei de Moisés. Eles negavam a doutrina da ressurreição e não criam na existência de anjos ou espíritos. Atos capítulo 23, versículo 3. Eram, em sua maioria, gente de posses e posição, que cooperavam de bom grado com os helenitas da época. Os helenistas aqui eram os gregos, né, da época, aqueles que eram ligados a Roma, né, e que tinham a religião, adotavam a religião grega como sua religião. Ao tempo do Novo Testamento, controlavam o sacerdócio e o ritual do templo. A sinagoga, por outro lado, era a cidadela dos fariseus. Então, o templo era controlado pelos saduceus e a sinagoga pelos fariseus e escribas. Agora, os essênios. Quem foram os essênios do tempo de Jesus? Os essênios foram uma reação ascética ao extremismo dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. Os essênios se retiraram da sociedade e viviam em ascéticos e celibato.
davam atenção à leitura e estudo das escrituras, à oração e às lavagens de cerimônias cerimoniais das suas posses eram comuns e eram conhecidas por sua laboriosidade e piedade. Tanto a guerra quanto a escravidão era contrária aos seus princípios. Quer dizer, os essênios, eles eram os monges de hoje. Eles se isolaram. Eles não aceitavam, né, nem os fariseus no seu extremismo, nem os saduceus no seu mundanismo. Sendo que a maior parte do povo, gente, não era nem de fariseu, nem de saduceu, nem de essênios. Tanto que os fariseus falam assim, né? Essa raça, esse povo que não conhece a lei é maldito. Eles discriminavam o povão, porque o povo acreditava em Jesus e eles se achavam, né, um modelo. Tanto que eles eram tidos pelo povo como os verdadeiros exemplos de santidade dos fariseus. O povão via eles, né, como pessoas boas, pessoas santas, e eles discriminavam o povo. Mas tinham esses essênios aqui também. E além dos essênios, aqui assim, tem a continuação, pode ler. O mosteiro de Qumran. O mosteiro em Qumran, próximo às cavernas em que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, é considerado por muitos estudiosos como o centro essênio de estudo do deserto da Judéia. Os rolos indicam que os membros da comunidade haviam abandonado as influências corruptas das sociedades judaicas para prepararem no deserto o caminho do Senhor. Tinham fé no Messias, que viria, e consideravam o verdadeiro Israel para quem ele viria. Isso aí. Os escribas. Os escribas não eram, estritamente falando, uma seita, mas sim membros de uma profissão. Eram, em primeiro lugar, copistas da lei. Vieram a ser considerados autoridades quanto à escritura e, por isso, exerciam uma função de ensino. Sua linha de pensamento era semelhante à dos fariseus, com os quais aparecem frequentemente associados no NT, Novo Testamento. Então os escribas, eles não eram uma seita, eles eram profissionais que copiavam as escrituras. Mas devido à sua proximidade com a lei, de estarem sempre copiando, eles eram tidos como mestres também da lei, né? Exerciam a função de professores, vamos dizer assim. E os herodianos, quem eram os herodianos, né? Os herodianos criam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos. Seu nome foi retirado de Herodes, o Grande, que procurou romanizar a Palestina em sua época. Os herodianos eram mais um partido político que uma seita religiosa. A operação política romana, simbolizada por Herodes, e as reações religiosas expressas nas reações sectárias dentro do judaísmo pré-cristão, forneceram o referencial histórico no qual Jesus veio ao mundo. Frustrações e conflitos preparam Israel para o advento de Moisés. Messias. De Messias, perdão. De Deus que veio na plenitude do tempo. Gálatas 4. Então, haviam, né, saduceus, fariseus, escribas, essênios e os herodianos. E além também existiam os zelotes, que inclusive um dos apóstolos de Jesus era zelote. O que é um zelote? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Você nem abrir a Bíblia não. Lucas capítulo 6, verso 15. Olha como é que se refere a Simão. Lucas 6, 15. Diz assim: Simão, a quem também ele chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Versículo 15, Mateus e José, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Na Palestina, nos tempos de Jesus,
não eram comuns sobrenomes. Então uma pessoa era chamada pela sua filiação, por exemplo, Tiago e Zebedeu, filho de Alfeu, né? Aliás, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Aqui no caso, Simão, ele era chamado de o Zelote. O que era o Zelote? Era um grupo de revoltosos daquela época que lutavam contra Roma e que inclusive eram assassinos profissionais. Pessoas que entravam em confronto com os soldados romanos. Eram os rebeldes da época, eles eram chamados de Zelotes. E entre os apóstolos de Jesus havia um homem desse, que outrora havia sido um rebelde, mas que Jesus chamou para ser seu apóstolo. Então olha as pessoas que Jesus resgatou. Não tinha nenhum fariseu, não tinha nenhum escriba, nenhum saduceu entre os apóstolos de Jesus. Tinha aquele pessoal do povo que era discriminado, mas que Deus escolheu, né, para poder serem seus discípulos. E na Palestina não eram comuns sobrenomes, tanto que Jesus ele era chamado Cristo, né? Jesus de Nazaré. Existiam muitos Jesus naquela época, existiam outras pessoas com o nome de Jesus, mas Jesus Cristo, né, só um, quer dizer, Filho de Deus, o Redentor. E aí, né, dentro desse grupo aí, dentro desses religiosos da época, entre os fariseus, saduceus e escribas, existia um supremo tribunal, que nós falamos na aula passada, que era o Sinédrio. A gente não chegou a descrever exatamente como é que funcionava o Sinédrio. O Sinédrio era um local onde se julgavam as questões mais importantes, vamos dizer assim. Na sinagoga, os casos menores eram julgados e no Sinédrio eram os maiores. E o Sinédrio era composto por fariseus, saduceus e o sumo sacerdote, que era saduceu. O sumo sacerdote, ele além de ser um líder político, ele era também um líder religioso, né? Como determinava a lei, e ele vinha desse grupo aqui de saduceus. E no julgamento de Jesus, ele passa pelo Sinédrio. Nicodemos, da qual Jesus fala que ele tinha que nascer de novo, ele era membro do Sinédrio. A Bíblia diz isso. Então, fazer parte do Sinédrio, né? Fazer parte desses grupos aqui, era um status na época. Por isso, muitos acreditaram em Jesus, mas a Bíblia diz que eles não declaravam publicamente, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Qual era a glória dos homens? Era eles passarem, né, nas praças, que era o local onde tinha muita gente, e as pessoas diziam: ia lá o membro do Sinédrio, né? Nicodemos, mestre da lei, aquele monte de filactério pendurado deles, escrito as leis de Moisés, né? Aí eles aproveitavam para poder fazer oração na praça, aí o pessoal vê: poxa, mas que homem espiritual. E eles amavam isso, né? Os elogios, né? Eles serem chamados de mestres, eles gostavam disso. Então muitos deles acreditaram em Jesus, mas acontece aquilo que a gente falou: a fé sem obras é morta. Quer dizer, eles acreditaram, mas não se arrependeram. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí, como é que foi o julgamento de Jesus? O julgamento de Jesus, ele segue algumas etapas que a gente observa isso. Quer ver? Começando por Mateus. Mateus 26, 57. Alguém tem horas aí? 26. 11h35. Já 11h35? Meu Deus, eu tô achando que é cedo ainda. Já está na hora da aula acabar. Mateus 26, 57. Então vou fazer o seguinte: essa parte aqui do julgamento de Jesus é longa, a gente vai ler vários textos. Já são 11h35, vamos deixar para a próxima aula, porque é interessante a gente observar a dinâmica da religião e da política daquela época, no julgamento de Jesus. A gente percebe isso claramente. Até tem um texto da Bíblia que diz assim, que Pilatos, olha só, Pilatos era governador romano, tentou livrar Jesus até o anoitecer e não conseguiu, porque ele não mandava sozinho. O sumo sacerdote tinha poder político, Herodes, o filho, tinha poder político, essa classe aqui tinha poder político, então eles não permitiram que Jesus fosse libertado por Herodes. Mas a gente vê essa dinâmica então na próxima aula. E na próxima aula, né,
a gente também vai iniciar aí a matéria de Velho Testamento. Pastor, está começando 8h30, terminando 11h30, isso? Isso, de 8h30 às 11h30. Próxima aula, o pastor Zé Cláudio vai dar com vocês, ele vai dar no Velho Testamento e eu vou dar novo no segundo horário. Mas a apostila tem mais ou é só essas duas? Tem outras, tem muitas ainda. Só que vai ser os próximos módulos, né? Ainda vai vir aí matéria de Pastor Farias, né, que ele apresentou aqui. É porque ele pastor. Ah, não, pastor. Pastor Farias é teologia sistemática, aconselhamento, matéria muito boa que aborda a área da psicologia, né, dentro do aconselhamento. Tem muita coisa boa ainda aí pela frente. E eu vou, essa semana agora foi meio corrida, e eu não consegui, mas eu vou providenciar na próxima aula a apostila de quem, né, ainda não recebeu, e também já adiantar as próximas, porque daqui a pouco a gente está finalizando aí o Novo Testamento e Velho, e já vão vir as outras matérias. Esse aqui não é com a gente, não, né? Essa daí está com o nome, não é? Não. A de vocês já vim certinho. Então vamos orar só para agradecer a Deus, né? Obrigada. Obrigada. Mais uma vez. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, te damos graças, ó Deus, pela tua presença nesse lugar, pelo teu Espírito Santo em nós, ó Deus, que nos dá poder para viver acima do pecado, porque, ó Deus, fazemos parte, ó Deus, do teu reino, somos novas criaturas, ó Pai. Nascemos de novo, ó Deus, e o pecado, ó Deus, não tem domínio sobre nós e nem a condenação, ó Deus, por causa do pecado. Senhor Deus, amado Pai, que a cada dia possamos crescer em graça e em sabedoria diante do Senhor e diante dos homens, assim como a Tua palavra fala a respeito de Jesus, que cada dia, ó Pai, de fé em fé, aprendendo mais da Tua palavra, possamos, ó Deus, tomar conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas e colocarmos em prática, ó Deus, a Tua palavra, Deus, no nosso dia a dia. Abençoa, Deus, a nossa semana, o restante desse domingo, guarda as nossas vidas, meu Deus, livra-nos do mal, perdoa, Deus, as nossas falhas, ó Pai, os nossos erros, renova, Deus, as nossas forças, a nossa fé, e abençoe a Tua igreja, Deus, nesse dia, os cultos, ó Deus, que ainda terão, aqui na nossa igreja, nas igrejas, ó Pai, daqueles que estão aqui conosco também, que seja um domingo de bênção, de vitória, de salvação, de libertação, na autoridade do nome de Jesus. Oramos com fé, em nome de Jesus. Livra-nos do mal, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.